As igrejas são tão precárias nesse ensino que tem pastor que fala, vamos fazer a quebra dos laços de alma. Laço de alma é dos males o menor. É das 3 alianças a mais básica. O cara que fez sexo com prostituta, ele não tem nem laço de alma com prostituta, porque ele não tem sentimento com prostituta. No filme de Hollywood, Uma Linda Mulher, a Julia Roberts fala pra colega dela quando ela é prostituta, as duas, no filme, tá no roteiro. Não beija, porque o beijo faz sentimento e você se apaixona. Cria o quê? Laço de alma, ligação de alma, sentimento. Entendi. Fez sexo, um dos dois teve orgasmo, espírito humano com espírito humano, conexão. Teve penetração? Mas usou camisinha. Meu querido, você não tá entendendo. Camisinha não muda o suor, não tira a troca de suor. Tem uma troca de DNA. Não teve jeito. Saliva tem DNA. Tudo que aconteceu na minha vida, antes da minha esposa, eu tenho que quebrar tudo. Você vai levar ela. Sem ela, você não pode levar. Porque senão, quando você for dormir com ela, volta 7 vezes mais. Porque se você só renunciar e ela não, fica nela. Não, mas o que isso pode me causar de problemas, assim, tipo... Vou te dar um exemplo. Tá preparado? É pesado. Nós temos aqui, dentro da nossa cabeça, o nosso sistema nervoso central aqui. Por baixo aqui da nuca. Uma ligação não quebrada, por exemplo, com uma prostituta, é um fio invisível do teu espírito humano com o espírito humano dela até hoje. Só quebra com 2 coisas. Ou com a morte. Por isso que na Bíblia, novo casamento só era permitido com a morte. Porque não quebra. Por isso que era adultério. Porque você estava casado espiritualmente com a pessoa. O papel do divórcio não tem poder de quebrar o que o espírito uniu. O que Deus uniu através do sexo, ele criou o sexo com o poder de unir. O papel, ele diz. Quando ele responde para os fariseus em Marcos, ele fala assim, Marcos capítulo 10, o que Deus uniu, o homem não separa. O pessoal pensa que é romântico. Não, é juízo. Tem gente que põe até no convite do casamento a leiguice da pessoa. O que Deus uniu, o homem não separa. Meu bem, você está botando um versículo de juízo. Não é versículo de romance. Jesus não estava romântico. O que Deus uniu? Ele estava falando o seguinte, o papelzinho de divórcio de vocês não tem poder de quebrar o que eu criei. Eu criei um poder no sexo que o papel do divórcio de vocês não tem poder para quebrar. Tá, mas a gente tá falando de uma prostituta, né? Não, qualquer mulher que você tiver relação. Se você teve orgasmo ou ela, estão casados até que a morte os separe. Ou a morte, ou a única coisa capaz de quebrar alianças nessa dimensão depois da morte é o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Por isso que é feito dentro do Congresso o processo de renúncia. Tem gente que na hora de fazer a renúncia manifesta demônio. Eu manifestei demônio na hora da minha renúncia. Eu. Tô contando de outra pessoa não, fui eu, na minha pele que eu senti. Eu tava dentro do gabinete pastoral com os meus pastores, por isso que eu só faço isso em gabinete ou em congresso. Por quê? Porque ali nós temos uma equipe de pastores, não está sendo filmado, ninguém está sendo exposto. Se a pessoa passa mal, não tem câmera, não tem foto. A atenção é total para isso. E ninguém tá com vergonha. Pastor. Eu passei mal, fiquei endemoniada na hora de renunciar à aliança com um cara que eu caía sempre. Porque o fio fica preso. Então, o que o diabo faz? Ele mexe nas suas vontades. Vou te dar um exemplo prático. O cara que perdeu a virgindade lá com seus 15 anos, o pai dele levou ele na zona e ele fez sexo com a prostituta, ele nunca fez essa renúncia, ele nunca fez essa libertação. Ele tá casado até hoje com aquela prostituta. Mas ele casou, ele não tem sentimento com aquela prostituta, não tem laço de alma. Mas o espírito humano dele tá preso até hoje. Sabe o que acontece? Ele volta e meia vai na pornografia. Volta e meia ele visita um sitinho de pornografia. Porque o fio conectado com a prostituta tá até hoje. Os demônios têm uma ponte invisível. O que tá naquela prostituta tem uma ponte de visitação até ele. Então visita as vontades dele. Pensamentos, opressão, depressão, várias coisas. É impressionante. Quando eu fiz a minha renúncia, eu nunca mais tive depressão, vontade de largar as coisas de Deus, vontade de morrer. Eu tinha várias reações típicas de quem tem alianças não quebradas. Gente, você saiu, mas o seu era, vamos entender com o que eu sei da sua vida. Eu era uma mulher promíscua. Você tinha um trabalho enorme para ser rompido, eu tive que fazer uma renúncia aí, bota aí de mais de 30 e tantos homens. Para mim tinha que ter um cão ali mesmo. Para mim eu era uma mulher muito perdida, né? Eu era muito perdida. Mas existem homens, eu já conversei com alguns homens, que o histórico deles tem mais de 300 mulheres. Pastor, mas assim, minha vida tá ótima com a minha esposa. Pronto, vai ficar melhor. Vai ficar melhor? Você vai ficar mais apaixonado. Você vai ter o sexo é 1000%, melhora 1000%. Tudo é melhor. Você no seu dia a dia, você vai se sentir mais leve. É impressionante, suas vontades mudam.
Porque a oscilação, a angústia do viver é uma angústia natural da vida. Nós todos seres humanos temos uma angústia do viver. Por quê? Porque caímos da eternidade, lembrou? Sim. Caímos, então estamos numa dimensão caída. Existe uma angústia do viver. Só que essa angústia ela é 1000 vezes maior quando você tem alianças não quebradas. Porque o diabo ele tem como se fossem cordas. Ele mexe no seu emocional. E o que acontecer com a pessoa vai reverberar em você. Essas alianças são estabelecidas só com o sexo, ó. O ato sexual. Sexo oral. Se teve orgasmo, até masturbação mútua, orgasmo é o suficiente para criar essa ligação. O casal de namorados que a menina faleceu virgem, mas faz com o namorado tudo, menos a penetração, tá casado. Porque o que casa espiritualmente é, no momento do orgasmo, os dois corpos espirituais se transformam em um. E o que está dentro de um passa para dentro do outro e vice-versa. Se tiver um espírito de vício, vai morar dentro da pessoa, vem morar no sistema nervoso central. Eu fiquei manifestada, eu fiquei endemoniada, porque eu recebi de um cara que eu namorei. Foi um cara que era o mais difícil de sair, era o mais difícil de esquecer, era horrível, o relacionamento era abusivo e eu não conseguia sair fora, por causa dos demônios. E os meus pastores, pelo nome do cara, fizeram eu falar renúncia, pá, eu consegui expulsar, sair, né? Eu consegui sair pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. É a única coisa que tem esse poder. Esse demônio que já habitou o seu corpo. Foram vários, tá? Esse era um deles. Mas que foi expulso. E esse demônio, ele não some depois que ele é expulso. Ele continua vagando aí. Por aí, Mas ele não vai ficar te rodeando mais ainda, porque eu acho que quando ele experimenta alguém, ele, de alguma forma ele sente um prazer nessa. Rodeiam. E a Bíblia diz que eu preciso manter a casa, que sou eu, limpa. Tem que ficar mais atenta. Isso. Por isso a santidade é a única coisa que protege. Santidade, pureza, santificação. Porque o que a Bíblia diz? Que ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. E a Bíblia fala, uma analogia, de que a casa tem que estar limpa. Que se a gente expulsar e a gente voltar a pecar, ele volta e traz mais 7 demônios com ele. 7 vezes mais você fica pior. Você fica pior. 7 vezes pior. Por isso que você vê essa história triste dessa moça que agora está fazendo filme pornográfico, que chegou a escrever um livro, ela, acho que ela era do Universal, ela fez um livro contando a libertação dela, disse que tinha se convertido, porque ela teve um problema na perna, um negócio de um silicone que aplicaram na perna dela. Aí depois ela escreveu um livro, ficou super famoso o livro dela. De repente... Essa que o filho dela grava ela, né? O filho grava. Aí o que acontece? Essa moça, agora ela tá pior do que antes. Porque agora ela tá fazendo negócio com o filho. Parece que ia fazer uma notícia pro parece pai. que até o pai dela quer gravar agora. Isso, o pai dela quer fazer pornô. Ou seja, isso é um estado de 7 vezes mais. Isso é um estado de 7 vezes mais. Você tá vendo agora 7 vezes mais. Porque antes era uma coisa, agora é pior, 7 vezes pior. Então, assim, por que a gente não pode, por exemplo, aqui agora fazer a oração de renúncia? Porque é uma irresponsabilidade minha com as pessoas. Porque a pessoa não tem entendimento, ela pode voltar a pecar, ela vai ficar 7 vezes mais e eu vou responder no tribunal do céu, se eu fizer isso. Eu vou responder diante de Deus por ter deixado a pessoa... tem que ser concretizado na pessoa. No congresso eu falo assim, se você não está decidido a ser livre, não faça oração. Não faça essa oração. Eu quero ser livre, então faça, porque Deus vai te ajudar. Ah, não quero continuar fazendo coisa errada. Não faça, nem vai no congresso. Porque depois você não pode errar de novo. Porque vai voltar 7 vezes mais. Sara Shiva é filha dos cantores Baby Consuelo e Pepeu Gomes. É cantora gospel, pastora. Com 21 anos de ministério, casada e especialista em aconselhamento sentimental. Pastora. Ganhou fama por ter criado o Culto das Princesas, uma reunião em que só participam mulheres. Em 2011 chegou a reunir 3.000 pessoas em Mauá, São Paulo. Seus ensinamentos incluem a abstinência sexual até o casamento,